Paz do Senhor. Hoje eu quero começar falando sobre a Páscoa, sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Não é sobre ovo de chocolate, não é sobre coelho. A Páscoa é sobre a restauração, é sobre libertação de um povo. Começando aqui por Êxodo, capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E ainda lá no versículo 13, Deus ele continua dizendo assim: E aquele sangue vos será por sinal nas casas, em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aqui Deus ele estava libertando o seu povo que estava sendo cativo do Egito. E ali Deus ordenou a Moisés que falasse com o teu povo, para que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Então ali nós já vemos que a Páscoa estava sendo celebrada como uma forma de libertação do povo que era cativo e que agora estava sendo liberto por Deus, saindo da terra do Egito, da terra da servidão. E ali viria sobre aquela terra o anjo da morte e a casa dos israelitas que ali estivessem com o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas, mal algum aconteceria com os seus primogênitos. O anjo da morte levaria todos os primogênitos da terra do Egito. E Deus livrou o teu povo mais uma vez, Deus libertou o teu povo. E nós vemos que foi através do sangue do cordeiro. E se analisarmos esta palavra também diz sobre Jesus, porque ali o sangue do cordeiro, e Jesus ele foi o cordeiro, ele morreu por nós, ele foi um cordeiro sem mácula, assim como ali em Êxodo vai dizer que tinha que ser um cordeiro sem mácula nenhuma, que eles tinham que pegar para passar nos umbrais de suas portas. Jesus ele também foi um cordeiro sem mácula nenhuma, ele não tinha mancha, ele não tinha pecado algum. Ele morreu por nós, ele levou sobre si todos os nossos pecados, mesmo não tendo pecado nenhum. E ali, se a gente analisar em Êxodo, o sangue do cordeiro, um cordeiro sem mácula, vai se referir a Jesus, porque Jesus foi um cordeiro sem mácula. Ele derramou o seu sangue lá na cruz por nós pecadores. Aqui em João, capítulo 1, versículo 29, vai dizer: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo, ele libertou a humanidade que era cativa do pecado, ele levou sobre si todo o nosso pecado, ele levou sobre ele limpou, ele nos sarou, ele nos libertou, ele nos deu a salvação, ele nos deu a vida eterna. A Páscoa é sobre salvação, é sobre libertação. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa vai ser sobre a libertação do povo do Egito, que estava sendo cativos pelo Egito. O povo de Israel era cativo e ali Deus os libertou, tirou-os do Egito. E aqui, a partir do Novo Testamento, a Páscoa é sobre a libertação do povo que estava sendo cativo pelo pecado. É sobre a libertação nossa, que Jesus veio e nos libertou, nos curou, nos sarou, nos tirou do mundo de horror, nos tirou do pecado. A Páscoa é sobre libertação. No Antigo Testamento, sobre a libertação de Israel, que estava ali no Egito, sendo cativo e oprimido pelos egípcios. E aqui no Novo Testamento é sobre Jesus, que nos curou, que nos salvou, que nos libertou do mundo de pecado, que nos libertou da servidão do pecado, porque éramos servos do pecado e Jesus nos lavou, nos redimiu com o teu sangue e nos libertou. Então a Páscoa não é sobre o coelho, não é sobre o chocolate, não é sobre o ovo de chocolate.
é sobre Jesus. Não é errado você comprar um ovo de chocolate para você comer. Não é errado você estar ali comprando, você tá comendo, não é errado. Não tô dizendo que isso é errado, jamais. Não tem problema algum você ir até a loja comprar um ovo para você comer, para dar para os seus filhos. Não é errado, mas é não deixar isso entrar em seu coração, crendo que a Páscoa é sobre aquilo ali, sobre o chocolate. Não, a Páscoa é sobre a libertação. É sobre a nossa libertação. É isso que eu quero dizer, que a Páscoa vai além de simbologias. A Páscoa é a libertação, que Jesus morreu na cruz. A Páscoa é para celebrarmos a morte de cruz e a ressurreição de Jesus, que salvou, que nos curou e nos libertou do pecado. Então não é errado você comprar um ovo de chocolate para você comer, para você entregar para o seu filho, para sua filha. Não é errado, mas não deixe isso entrar em seu coração e você colocar aquilo de que o símbolo mais importante da Páscoa é o ovo de chocolate, porque não é. O símbolo mais importante que existe da Páscoa é Jesus, é a libertação, é a salvação, é o sacrifício de cruz lá na cruz do Calvário que Jesus fez por todos nós. Então você pode ali comprar um ovo, você pode comer, mas não deixe de entender, não deixe de celebrar a Páscoa da forma correta, que é sabendo que Jesus morreu na cruz por nós, que ele deu a vida por cada um de nós. Essa é o verdadeiro significado da Páscoa. A morte de cruz, a ressurreição de Jesus e a vinda do Filho do Homem, porque ele virá outra vez para buscar o teu povo. Então, coma chocolate, se reúna com a tua família, mas não deixe ali de adorar a Jesus, não deixe ali de estar na presença, não esqueça que o significado da Páscoa, que aquela reunião familiar é para celebrar a ressurreição de Jesus, é para celebrar o sacrifício de cruz que o Senhor fez por cada um de nós, porque por ele somos libertos, porque se não fosse Jesus hoje, nós não estaríamos mais aqui, estaríamos cativos do inferno, e Jesus veio e nos libertou, nos curou, nos sarou do pecado, e ele nos redimiu e nos colocou sobre esta terra para estarmos aqui para adorá-lo, para buscá-lo e render glória e aleluia ao teu santo e poderoso nome. Estamos aqui para servirmos ao Senhor, porque ele é o nosso Senhor. Então temos que lembrar que a Páscoa vai além do chocolate, vai além de coelho, porque não foi o coelho que morreu na cruz, foi Jesus que morreu na cruz por todos nós. Ele nos salvou, ele nos curou, nos libertou do pecado. Lá no Antigo Testamento, a Páscoa foi para a libertação do povo que estava lá no Egito cativo. E aqui no Novo Testamento, também a Páscoa é para a libertação de um povo que estava cativo do pecado. Estava sendo oprimido pelo pecado, e Jesus nos curou, Jesus nos libertou com a sua vida. Foi com o sangue que ele nos comprou. E não se esqueça disso, não foi com chocolate, foi com sangue. Você pode comer o chocolate sim, você pode comprar um ovo de Páscoa sim, mas não deixe que o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da Páscoa fique esquecido na sua família, fique esquecido na sua vida, porque o verdadeiro significado é a celebração da ressurreição e da morte de cruz de Jesus. É a cruz do Calvário, é ali que temos que celebrar a Páscoa, porque Jesus morreu na sexta-feira, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, esperando a sua volta, porque brevemente acontecerá. Então, curta a Páscoa com a sua família, aproveite, mas lembre do verdadeiro significado que foi a morte de cruz de Jesus, que foi a ressurreição de Jesus e a vinda do Filho do Homem que brevemente voltará. É até aqui as minhas palavras. Amém.